computador. Acho que agora deu certo. Deu. Oh, meu Deus, que bom, né? Então vamos lá. Se não tiver emoção, não vai, né? Então, a gente tem que tentar, é sempre aprendizado, né? No final das contas, eu fiz os testes aqui, pensei numa internet boa, mas, enfim, É nada assim. acontece por acaso, né? É o aprendizado. Então, pessoal, a Ângela, né, fez esse convite tão carinhoso para a gente bater um papo sobre a formação em nutrição e os desafios para a atuação profissional. Então, eu imagino que aqui nós temos alunos, né, dos diferentes semestres da nutrição, talvez alguns mais nos semestres iniciais, outros mais nos semestres mais adiantados, outros já indo para estágio, né? Mas é um assunto que diz respeito a todos nós e nós podemos falar com bastante propriedade porque tem a ver com a nossa vida, né? Então, Ângela, pode ir passando, por favor, né? Hoje, qual que é o cenário atual da formação profissional, da formação de nutricionista? Como a Ângela me apresentou, eu trabalho na formação de nutricionista já há muitos anos, e no ano passado, 2020, 2021, até o próximo ano, eu estou como conselheira na gestão 2020-2023 do CRN3, que é o nosso Conselho Regional de Nutricionistas, e estou atuando ali diretamente na formação profissional. Então, a gente tem conversado bastante, né, sobre os desafios justamente da formação do nutricionista. Aí, Ângela, pode passar, por favor? Então, a ideia é a gente bater um papo mesmo, né? Como se a gente estivesse ali construindo algo muito gostoso juntos, é uma construção coletiva, e como somos aí estudantes de nutrição, a gente gosta de estar na cozinha, gosta de mexer com os ingredientes, então vou convidar vocês aí para a gente bater esse bolo bem gostoso e fazendo as trocas ao final, para a gente tomar um bolo com um cafezinho, né? Pode passar, Ângela, por favor? Então, qual é o cenário atual da formação de nutricionistas no Brasil? Se eu fizer uma enquete aqui, se eu perguntar assim para vocês, vocês acham que o cenário hoje da formação de nutricionistas, ele é bastante positivo, tranquilo, gostoso, sem problemas, ou alternativa B? É uma formação com muitos desafios, com alguns problemas, com alguns entraves, que tem a ver com a formação básica no Brasil? Eu acho que todos, né, responderiam a alternativa B, né? E aí acertaria, todo mundo tiraria 10, porque realmente, isso, obrigada, Edinalva, é a letra B. A gente sente isso na pele no dia a dia, não é verdade? Não é um privilégio nosso, né, de nutrição, mas a formação no Brasil como um todo, ela tem sofrido alguns problemas infelizmente, é um problema bastante democrático, que atinge pobres, ricos, ensino privado, ensino público, então ninguém está isento aí de enfrentar esses desafios. Mas vamos lá, hoje, o que a gente tem de mais, assim, gritante, né, em relação à formação? Pode passar, por favor? Da formação do nutricionista. Primeiro, a gente precisa entender que a formação do nutricionista é um curso de nível superior, é um curso de bacharelado em nutrição que a gente faz. Para quem quer ser nutricionista, precisa fazer esse curso. Em algumas escolas ele dura 4 anos, que eu acredito que é o que acontece na São Judas, né? Em algumas outras escolas ele acontece por 5 anos, é um curso de nível superior. E para a gente se chamar nutricionista, a gente precisa, além de fazer o curso de graduação em nutrição, que são esses árduos anos que a gente estuda, né? Na São Judas sobe rampa, desce rampa, agora no virtual abre link, fecha link, mas quem esteve ou está ali pelo campus, né, da MOC especialmente, os outros eu não conheço, o desafio, né, acorda cedo, vai ou então vai à noite. Então, a gente passa por esses anos de estudo. Terminados esses anos, a gente precisa, então, concluído o curso, a gente precisa fazer a inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas. No nosso caso, é o CRN3, né, que atua sobre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, todo nutricionista que quiser atuar ou no estado de São Paulo ou de Mato Grosso do Sul tem que fazer a sua inscrição no CRN3, tá? Pode passar, Ângela, por favor? E aí, gente, então, alguns números para a gente mostrar o nosso tamanho, né, em termos de Brasil, em termos de região 3. Se vocês olharem o primeiro gráfico aí, a figura 1, vocês vão perceber uma ascendência muito intensa no número de cursos e de vagas de nutrição no Brasil, tá?
entre os anos, eu só trouxe aqui o recorte de 2000 a 2020, porque a gente tem um boom, né, um crescimento muito intenso do número de cursos. Quando a gente tinha lá em 2020 95 cursos de graduação em nutrição no Brasil, em 2000, desculpa, no ano 2000 a gente tinha 95 cursos, em 2020 a gente tem 804 cursos de nutrição no Brasil. Então, são muitos cursos, né? E a gente, dentro de cada uma dessas colunas, a gente tem um número de vagas para estudantes que essas instituições de ensino disponibilizam para os estudantes. Quando a gente olha na figura 2, o que a gente tem? A gente tem um outro desafio, que eu não sei se vocês têm acompanhado, que é a presença, né, a autorização para os cursos à distância operarem também na área da saúde. Então, a gente tem, a partir do ano de 2016, 2015, começam, então, a ser ofertados os cursos à distância, e agora, em 2018, 2019, começam a se formar as primeiras turmas. E aí a gente tem, então, hoje, mais de 100 mil vagas, né, de ensino em nutrição, no curso superior, só nos cursos à distância. Então, esse é um número muito grande. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Não é para falar bem ou mal, não, tá, gente? Porque se a gente quiser um outro dia conversar sobre isso, Ângela, se quiser me chamar, o grupo, se a gente quiser bater um papo sobre, né, as modalidades de ensino, a gente bate um papo sobre isso. Mas a ideia é mostrar o tamanho do nosso desafio, porque quanto mais vagas a gente tem, mais nutricionistas vão entrar, mais nutricionistas vão entrar aí no mercado de trabalho, possivelmente aumentando, né, os desafios e a concorrência para a nossa atuação. Em São Paulo e Mato Grosso do Sul, até o final do ano passado, a gente tinha 200 cursos de nutrição em São Paulo, né, e aí a São Judas e cada um dos campos entra nesse número, e em 14 em Mato Grosso do Sul. Pode passar, por favor. E aí, eu resolvi trazer esse slide aqui só para mostrar, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, o quanto que vocês estão engajados nessa temática, mas existe uma confusão muito grande nas nomenclaturas do que é um curso presencial, o que é um curso EAD. Tá? Então, segundo o Ministério da Educação, o MEC, só existem duas modalidades de ensino, só duas. Ou o curso é presencial, ou ele é à distância. Quem que são os cursos presenciais? Então, existe, né, uma autorização do Ministério da Educação para que os cursos chamados cursos presenciais tenham na sua estrutura até 40% da carga horária em disciplinas à distância. Então, se um curso tem até 40% da sua carga horária de aula em disciplinas à distância, ele ainda é um curso presencial. Mas se ele tiver mais de 40% da carga horária em disciplinas à distância, ele passa a ser um curso EAD. E todo curso EAD, ele deve oferecer as disciplinas práticas, as aulas práticas e estágios têm que ser presenciais. Então, equivocadamente, muita gente fala, meu curso é híbrido, o meu curso é misto. De acordo com a nomenclatura do Ministério da Educação, não existe essa modalidade híbrida, tá, gente? Então, eu vejo muito assim, inclusive quando o CRN batalha lá, olha, né, vamos discutir o ensino à distância, e aí a pessoa, não, mas o meu curso não é à distância, ele é híbrido. Então, só presta atenção, porque se ele tiver até 40% de carga horária à distância, ele é um curso presencial. E se for mais do que isso, ele é um curso à distância, tá bom? Pode passar, por favor, Ângela? E aí, esses dados aqui, gente, eu peguei exatamente hoje no site do CFN. Hoje, no Brasil, são 170 mil nutricionistas. Em São Paulo, Mato Grosso do Sul, esse número é quase 55 mil inscritos. Então, a maior parte dos nutricionistas do Brasil está concentrado no Regional 3, que é o maior regional do Brasil. Então, possivelmente, a maioria de vocês vai atuar nessa região, então vocês também entram no maior regional do Brasil. E essa pesquisa, ela é uma pesquisa viva, então ela está no site do Conselho Federal de Nutricionistas, e ela, à medida em que as pessoas vão respondendo, os dados vão sendo atualizados. Então, hoje a gente tem a maioria dos profissionais do sexo feminino, e por isso é tão comum a gente ter, né, os colegas, a maioria é do sexo feminino,
E os nossos, né, belíssimos rapazes sofrem desafio aí, normalmente são 3, 4, 5 por turma, dependendo do tamanho da turma, o desafio de estudar com as mulheres, né, a maioria aí na nossa formação. Então, é uma pesquisa interessante, se vocês quiserem consultar o site do CFN, esses dados, né, para entender como que os nutricionistas estão, qual é o perfil dos nutricionistas no Brasil. Pode passar, por favor, o próximo. E aí, vamos, desafios, né? Além do número de cursos, além do número de vagas que a gente tem que entender como se dá o ensino superior, entender que ele tem que ser pautado em algumas normativas. Então, o documento principal que pauta, que rege a estrutura de um curso de nível superior em nutrição é um documento que chama Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição. É um documento, né, é uma resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Ensino Superior, que ele determina como que deve ser a formação do nutricionista. Então, todos os cursos, eles têm que atender a essa legislação. Vocês estão vendo que ela data de 2001. Nós estamos num processo de revisão dessas diretrizes, mas ele ainda não foi aprovado. Mas então o que temos até o momento é essa resolução que está vigente, tá? Além disso, além das diretrizes curriculares, a formação do nutricionista, ela também tem que contemplar as normativas e prerrogativas do Conselho Federal e Regional de Nutricionistas. Então, nós temos algumas leis, algumas resoluções pertinentes à profissão, que elas também têm que ser guardadas e preservadas aí na formação do nutricionista. Então, essas regulamentações têm a ver, por exemplo, com os estágios, porque o conselho, ele não legisla sobre a formação, mas ele fiscaliza, ele orienta a disciplina, a atuação do profissional. Então, quando vocês forem para estágio, os que já foram, os que ainda saberão que os estágios, eles têm que acontecer de acordo com as prerrogativas estabelecidas nessa resolução dos estágios, tá? Então, as áreas de atuação do nutricionista, o código de ética e conduta. Então, são algumas resoluções, alguns documentos que vocês já vão tendo acesso ao longo da formação. Pode passar, Angela, por favor. E aí, né, eu pus o desenho do super-homem, porque de acordo com a nossa diretriz curricular, espera-se que o profissional de nutrição seja esse profissional super completo, né? Ele tem uma formação generalista, humanista, ética, ele comprometido, devendo atuar, garantindo a segurança alimentar e nutricional, atenção dietética em todas as áreas da alimentação, em que o alimento e a nutrição são fundamentais para promoção, recuperação da saúde, prevenção de doenças para indivíduos e para grupos populacionais, visando a melhoria da qualidade de vida, enfim, é um desafio gigantesco, né? A gente espera que ao final aí desses 4 anos de formação, esse nutricionista, esse profissional que vai sair da universidade, ele saia com esse perfil, né, com todas essas competências aí desenvolvidas. Isso é um desafio muito grande, né? Que a gente vê, eu não sei vocês, mas o que eu vejo muitos ditos profissionais que não conseguiram, de alguma forma, não tiveram desenvolvidas essas competências e habilidades. Não sei vocês, mas eu presencio bastante isso, é um desafio grande ter os profissionais com essas características. E aí, vamos seguir? A gente precisa entender, né, um desafio da atuação do nutricionista é entender o que é do nutricionista, o que é privativo do nutricionista e o que outras pessoas poderiam fazer. Então, a gente tem uma lei, a Lei 8234 de 1991, que ela estabelece quais são as atividades privativas do nutricionista, ou seja, o que só o nutricionista pode fazer. E a gente hoje vê muitas pessoas atuando, fazendo atividades que elas são privativas do nutricionista, ou seja, elas não deveriam estar fazendo isso. Blogueiras, profissionais de educação física, médicos, às vezes até gastrólogos, a gente vê aí muitos, infelizmente, né, pessoas profissionais entrando na área que era privativa do nutricionista. Então, a gente precisa
conhecer essa lei, porque ela é o nosso, ela é aquilo que é nosso, que a gente consegue defender. Por isso que a gente estuda aí os 4 ou 5 anos de graduação, para poder fazer essas coisas que só a gente pode fazer e a gente deve fazer. Então, vocês podem entrar também na lei e ver com atenção, né, quais são essas atividades que são privativas do nutricionista, e a gente defender isso com unhas e dentes, porque é nosso, tá? Vamos seguir? Acho que... Podemos seguir, Ângela? Sim, pode seguir. Tá, acho que deu uma... Tá apresentando? Não. Ai, desculpa. Vamos lá. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aqui. Só um momento de emoção. Enquanto você vai colocando, tá? Eu vou seguindo para dar um tempinho da gente bater um papo. Pessoal, vão pensando se vocês concordam comigo, se vocês discordam, né? Se vocês querem trazer um outro ponto de vista, vai anotando aí para a gente conversar sobre isso, né? O que significa a gente ser uma profissão regulamentada? Quando eu falo assim, olha, a gente vai estudar os 4 ou 5 anos, vai se formar em nutrição, vai se graduar, e depois disso a gente vai fazer a inscrição junto ao conselho, porque a gente só pode ser chamado de nutricionista quando a gente tiver essa inscrição efetivada, né? Quando realmente nós formos inscritos no conselho. E aí, o que significa ser uma profissão regulamentada? Quer dizer que a gente tem direitos e deveres. Então, eu tenho, enquanto profissional, eu tenho um órgão, um conselho, que me ajuda, né, me orienta, disciplina e fiscaliza a minha atuação, e eu tenho com ele direitos e deveres. Vocês estão vendo a minha tela agora, né? Tô vendo, isso, agora... Estava nesse slide aqui, né? Pode ir o próximo. Pode ir mais um. Isso, esse daí. Tá? Então, quer dizer que eu tenho um órgão que orienta a disciplina e fiscaliza o profissional, e que esses direcionamentos, essa orientação, essa disciplina, é para proteger a sociedade. De quem? Do mal profissional, né? E garantir à sociedade um bom profissional. Então, às vezes, a gente acha que o conselho, né, é um inimigo, o conselho é isso, tem que pagar, tem que fazer aquilo outro, e a gente fica meio revoltado, e eu acho que em algumas situações mesmo com muita razão, né, e a gente tem mesmo que batalhar para, né, fazer o melhor que for para a nossa categoria, mas o objetivo é proteger a sociedade dos maus profissionais. Vamos em frente. Então, as competências do conselho são zelar pela qualidade dos serviços prestados e para o bem-estar da população, isso para garantir a sociedade, e para os profissionais orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício tanto de nutricionistas quanto de técnicos em nutrição e dietética. Então, indo em frente, a nossa formação, ela é voltada para que a gente possa atuar nessas áreas onde estão previstas a atuação do nutricionista. Eu não sei também se vocês conhecem a Resolução 600 de 2018, que é uma resolução muito importante para o nutricionista, para o estudante de nutrição também, porque ela apresenta as áreas de atuação do nutricionista e o que ele pode e deve fazer em cada uma dessas áreas. Então, eu penso lá, pode passar o próximo, Ângela, por favor. Eu penso lá, eu quero atuar, né, eu vejo que a atuação do nutricionista, pode passar o próximo, ela está estabelecida, desenhada na Resolução 600, em 6 grandes áreas da nutrição. Então, eu penso assim, puxa, eu quero atuar, estou estudando nutrição, e quando eu me formar, eu quero atuar em nutrição e saúde coletiva. E o que faz o nutricionista em nutrição e saúde coletiva? Esta resolução, ela traz diversas ações, diversas atribuições que o nutricionista vai fazer em cada uma dessas áreas. Então, para quem está começando o curso, ou para quem está terminando, inclusive, e não sabe muito bem o que o nutricionista faz em cada uma das áreas, é bem legal de conhecer esse documento. É até para a gente ter ideias, para a gente ficar, poxa, eu sempre falei que eu queria atuar em nutrição clínica, mas o que faz um nutricionista nessa área? Então, essa resolução, ela traz essas atribuições que ajudam bastante a gente a clarear aí o que faz um nutricionista em cada uma dessas áreas. Nos próximos slides, que a gente vai
vai passar assim um pouquinho mais rápido, tá, Ângela? Pode passar aqui, que eu trouxe depois, se você quiser compartilhar com os colegas, pode ficar à vontade, tá? Então, Mas nessas áreas, essas atribuições, elas estão todinhas aí na Resolução 600 de 2018. Então, nessa resolução, vocês vão encontrar isso, tá? O que o nutricionista faz, por exemplo, na área de nutrição clínica, na alimentação coletiva, na área de esportes e exercício físico, na cadeia de produção e na indústria de alimentos, comércio de alimentos, na nutrição, no ensino, na pesquisa e na extensão. Tá? Então, depois, se vocês quiserem olhar aí, eu trouxe, né, um recorte bem pequenininho mesmo, que é uma resolução grande, né? Ela tem várias páginas, mas vocês podem olhar lá e se inteirar um pouquinho delas. Então, agora, Ângela, a gente vai para um slide onde tem um gráfico, onde eu quero mostrar para vocês, pode passar mais um. Isso, esse. Então, essa pesquisa do CFN, que eu mostrei para vocês, que ela é viva, então ela vai sendo respondida, né, na medida em que os profissionais entram lá e atualizam, a gente pode ver as principais áreas de atuação do nutricionista hoje. Então, as duas grandes áreas que mais empregam o nutricionista hoje são a alimentação coletiva, em primeiro lugar, mas bem pertinho ali da nutrição clínica. Então, existe às vezes até um preconceito, eu não quero trabalhar na alimentação coletiva, eu quero fazer nutrição esportiva, eu quero atuar na docência ou na indústria. A gente deve ficar atento e aberto para todas as possibilidades, já que a gente vai falar depois, né, da inserção no mercado de trabalho, e não se fechar para as possibilidades, porque a área de alimentação coletiva está entre as duas que mais empregam nutricionista. E o recém-formado, então, é onde ele tem maior abertura para entrar no mercado de trabalho, pela alimentação coletiva, tá? Na produção de refeições. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho, às vezes eu acho até que é um pouco de preconceito, né? E isso, até tem uma pesquisa muito interessante da professora Rosa Wanda Dias Garcia, que ela é da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, e ela fez uma pesquisa muito interessante mostrando como que os nutricionistas se enxergam entre si. E, assim, para nossa tristeza, os nutricionistas que trabalham em alimentação coletiva, eles se sentem menores, eles se sentem menos importantes, eles se sentem menos valorizados do que os nutricionistas que atuam nas outras áreas. Então, o próprio nutricionista que atua em alimentação coletiva, ele se sente menor. E pior do que isso, os outros nutricionistas que atuam nas outras áreas também acham que o nutricionista que atua em alimentação coletiva, ele é menos respeitado, menos valorizado. Então, é uma distorção grande da nossa profissão, porque a alimentação coletiva é um dos berços da nossa nutrição. O nutricionista que atua em alimentação coletiva, ele tem que ser criativo, rápido, né? Resiliente, saber se comunicar, trabalhar em equipe, são algumas coisas que a gente vai conversar também daqui um pouquinho. Então, uma pessoa, o nutricionista que atua em alimentação coletiva, ele tem que ser uma pessoa muito bem preparada, né? Não é para qualquer um. Então, aí fica se alguém tem algum preconceito com essa área, não se feche, não deixe as portas fechadas, porque é uma área muito importante de atuação do nutricionista. Vamos em frente, então? E aí a gente pensa, né, carreira profissional, uau, eu não sei se vocês estão quase se formando, alguns já estão quase, né, se formando, de alguma forma, em algum momento, isso vai acabar, por mais que pareça que, né, Deus do céu, parece que não vai acabar, quando a gente vê, uau, já estou no último semestre, ou então já estou indo para o último ano. Então, a gente vocês escolheram, assim como um dia eu escolhi a nutrição, porque a gente queria uma profissão. E, de alguma forma, a gente queria ser nutricionista, né? Porque a gente entra no curso de nutrição para quê? Para ser nutricionista, né? Pelo menos é a maioria, né? Do que... Às vezes a gente se engana um pouco, achava que nutrição era uma coisa, depois a gente fala, puxa, não era bem o que eu pensava. Isso acontece, né? No processo de formação, isso é natural que aconteça. Mas, normalmente, a gente veio para a nutrição para ser nutricionista. E aí, pessoal, pode passar o próximo. Mudou muito, né? Não só a área da nutrição, mas todo mundo do trabalho. Houve uma diferença muito grande, uma evolução muito rápida nos últimos anos na forma de trabalho da nossa sociedade. Se vocês perguntarem, eu não sei aqui também, né, se vocês são mais novinhos ou se são mais experientes aí como eu, mas se vocês perguntarem para os seus pais, para os seus avós, o que era um bom emprego no passado?
eles vão falar assim, olha, era um emprego de carteira assinada, com todos os direitos, onde você começa, você faz a sua carreira inteira, você entra como office boy e você sai como gerente. Então, esse era um bom profissional, né? Era um bom emprego, era esse, que se começava numa empresa, você ia até o final da sua vida naquela empresa mesmo. Hoje, gente, isso mudou demais, né? Muito. Uma pessoa que fica em uma empresa só, quando ela vai tentar uma outra empresa, ela fala assim, mas qual que é a experiência que você tem? Aí eu fiquei 15 anos, eu fiquei 20 anos em uma empresa só. Aí o empregador, ele olha para esse profissional, não como no passado, nossa, que legal, né? Ele está 15, 20 anos no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa. Isso já não é mais visto como um bom profissional, porque hoje espera-se que as pessoas estejam preparadas não para o emprego, né? Quando eu falo emprego, é aquela coisa assim, que eu estou lá no meu emprego, onde eu vou, bato o cartão, faço as minhas atividades que estão ali, venho embora para minha casa e no dia seguinte eu volto para fazer a mesma coisa, né? Hoje, a gente trabalha muito no conceito do mundo do trabalho, da trabalhabilidade, que é muito mais amplo do que o emprego. O emprego é aquela ocupação formal, onde eu vou exercer de forma remunerada a minha atividade, eu tenho uma relação ali formal com a minha empresa. Mas o trabalho é o conjunto de atividades produtivas e criativas que eu vou exercer para um fim individual ou coletivo. Então, eu posso estar empregada e, além disso, realizar vários trabalhos. Então, eu posso estar numa empresa empregada e me envolver nos projetos da empresa, fazer trabalhos voluntários, me engajar em projetos diferentes. Ou eu posso realizar fora do meu trabalho outras atividades que vão ajudar a sociedade a se desenvolver. E a trabalhabilidade é a possibilidade que a gente tem de adquirir esses conhecimentos. Então, hoje, é muito mais olhar para, não só olhar para dentro da minha empresa, mas olhar para o desenvolvimento da sociedade como um todo. E o nutricionista, ele é um profissional que ele pode muito fazer isso, como profissional da saúde, ele não precisa atuar só dentro ali da casinha dele, né? Ele pode atuar num mundo muito maior, fazendo a diferença para esse mundo que precisa, né? E aí, então, a gente começa a entender que a nossa formação de nutrição, ela não pode ser só uma formação técnica. Pode passar à frente, por favor, Ângela. Ela não pode só ser uma formação onde eu vou aprender tudo sobre dietética, onde eu vou aprender tudo sobre avaliação nutricional, onde eu sei fazer as dobras todas sem errar nada, né? Ai, a professora Margarete dá nota 10 para você, porque você fez tudo lindo, você, né? A professora Rita de Cássia está feliz da vida porque você sabe todas as técnicas, enfim, a professora Rosana, né? Você sabe fazer uma ficha técnica linda, maravilhosa. Tudo isso é importante? É muito importante, tá? É difícil? É difícil, mas, gente, se vocês não guardarem nada do que eu falar aqui hoje, guarda isso. Não é suficiente para você ter uma boa atuação no mundo do trabalho. Você pode ser nota 10 em tudo, tá? Na epidemiologia, na bioestatística, na dietética, na dietoterapia, na fisiopata, na avaliação nutricional. Onde mais que é mais difícil, né? Acho que essas aí são as que pegam mais, né? Tudo, você pode ter tudo isso. Mas só isso não vai ser suficiente, tá? Hoje, os empregos formais, né? 47%, essa é uma pesquisa feita também recentemente pela Universidade de Oxford, 47% dos empregos terão desaparecido em 25 anos. Né? E 65% dos alunos hoje vão atuar em profissões que ainda não existem. A nossa profissão, ela é uma profissão regulamentada, mas ela é dinâmica, ela se altera. O nutricionista hoje é um nutricionista bastante diferente do nutricionista de 5, 10 anos atrás. E vocês, né, quem estiver entrando no curso agora, vai atuar daqui a 4, 5 anos. Quem já estiver no final, já vai encontrar também um mundo diferente. Vamos em frente, Ângela. E aí a gente se formou e a gente fica pensando, e agora, meu Deus do céu, para onde que eu vou? Né? Não sei se vocês têm essa dúvida, porque
Eu tinha muita dúvida quando eu me formei. Para onde que eu vou? Os caminhos são muitos, os desafios são gigantescos. Aí eu olho para o mundo que está acontecendo. Pode passar, Ângela. Esse conceito, eu acho que vocês já devem ter ouvido, porque é um conceito que está sendo falado bastante, né? Do mundo VUCA e do mundo BANI. Que mundo é esse que a gente vive? Que é um mundo completamente diferente do mundo dos meus pais, dos meus avós, né? E é um mundo diferente do que os nossos filhos vão encontrar. Então, a gente tinha um conceito, né, de que o mundo ele era volátil, incerto, complexo e ambíguo. E agora, né, com a pandemia, esse cenário muda um pouco. A gente vai para um mundo que é um mundo chamado mundo BANI. É um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E aí, pode passar o próximo, por favor, Angela. E aí, para a gente, né, atuar nesse mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível, a gente precisa ter algumas habilidades para lidar com esse mundo. Vejam bem, se o mundo é frágil, como a gente tem visto, né, no mundo BANI, o profissional, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter capacidade de resiliência, porque esse mundo é um mundo frágil. Se ele é um mundo ansioso, gente, isso na alimentação a gente vê, né, a olhos nus, assim, como que, né, as pessoas são ansiosas para tudo, né, para emagrecer, pra... Então, se o mundo é ansioso, ele requer um profissional que tenha empatia e atenção plena. Se esse mundo ele é não linear, ele exige um profissional atualizado, né, contextualizado e adaptável. E se ele é um mundo incompreensível, exige um profissional com transparência e que também seja intuitivo, que perceba, né, os sinais do que está acontecendo na sociedade. As competências do futuro, pode passar o próximo, por favor? Né? Então, o que esse profissional precisa? Além de tudo aquilo que a gente já falou da nutrição, né? Das notas todas 10 que vocês estão tirando aí, eu sei que vai todo mundo bem, ninguém fica de DP, ninguém fica desesperado para fazer as provas. Tudo aquilo é importante, mas não é só aquilo. Então, a gente precisa desenvolver, para atuar nesse mundo, inteligência emocional, pensamento analítico e inovação, projeto e programação de tecnologia. Olha, veio a pandemia, olha como a gente sofreu para lidar com as tecnologias, com as ferramentas. Eu atuo na educação e a gente sofreu bastante, porque às vezes a gente, enquanto professor, né, já mais velho, nem tinha acesso a algumas ferramentas que muitos alunos tinham. E os alunos falavam, professora, por que você não faz isso? Ai, você já viu não sei o quê? Olha, dá para fazer. E a gente precisa saber lidar com essa tecnologia, né? A aprendizagem ativa, estratégias de aprendizagem, liderança e influência social. Liderança não é saber gritar, mandar. Eu me lembro, gente, uma vez uma aluna, há muitos anos atrás, ela voltou muito triste de um processo seletivo de um estágio para a UAM. Ela foi fazer um processo seletivo e no estágio a nutricionista que estava contratando ela falou assim, olha, fulana, você é muito legal e tal, mas você não serve para esse cargo. Aí ela falou, por quê? Ela falou, porque você fala muito baixinho, você não sabe gritar. E quem trabalha em UAM precisa saber gritar. E aquilo me assustou de uma forma, né? Porque às vezes as pessoas acham que você exercer uma liderança é você saber gritar. E não, né? Eu posso exercer uma liderança que eu falo sempre no pé do ouvido. Eu posso sempre falar ali, mas ela acontece. Pensamento e análise crítica, raciocínio, criatividade, originalidade, iniciativa, solução complexa de problemas. Então, são competências que a gente vai ter que desenvolver. Vamos em frente, Ângela? Então, eu preciso ficar atento ao desenvolvimento dessas competências. Quando a gente fala as HARDs, né, as hard skills, e acho que vocês já ouviram falar bastante desses termos também, as hard skills, as soft skills, e tem as deep também, que são as internas. Então, a gente precisa desenvolver esse bloco de competências, ele tem que ser harmonioso, a gente precisa desenvolver. Vejam só, pode passar o próximo, que eu vou dar algumas estratégias aqui para a gente já bater um papo, tá? Quais são os desafios que eu enfrento no desenvolvimento da minha formação técnica?
Caramba, Irene, é muito difícil, bioquímica. Você não faz ideia, Irene, como é difícil aquilo para mim. Fisiologia, eu sofro, eu não sei, porque, olha, na minha escola, uma vez eu tive uma aluna, ela falou, professora, eu nunca tinha ouvido falar em mitocôndria. Ela falou isso para mim, e ela estava no ensino superior. Então, estar num curso do ensino superior, com a nossa história, com a base da nossa formação, com o tempo que a gente tem para se dedicar aos estudos, com a base que a gente tem, com os recursos, são desafios que a gente tem que vencer. Alguns vão ter um pouquinho mais de facilidade porque tiveram uma base melhor. Outros vão ter, né, desafios ainda maiores para superá-los. Mas eu não posso abrir mão, né? E às vezes o aluno fala assim: ai, professora, você tem que entender, professora, porque eu trabalho o dia inteiro, eu chego muito cansada, né? E eu não consigo, professora, me dá a nota. Então, quando o aluno chega nesse ponto de pedir, professor, me dá a nota, porque eu preciso passar, é muito complicado, porque ele precisa ter desenvolvidas essas competências, né, essas habilidades hard, essa competência dura, né? Mas a gente se depara com esses desafios. Qual é o tempo que eu tenho, a dedicação de estudos? Cada um tem uma história, gente. Cada um tem os seus desafios. E eu sei que vocês vão, né, vão encontrar dentro dos seus recursos os caminhos aí para superá-los. Mais um, Ângela. E aí, os desafios das competências socioemocionais. Gente, é tão difícil a gente desenvolver quem eu sou. Às vezes eu sou uma pessoa insegura, às vezes eu fiquei a minha vida inteira ouvindo alguém falar: você não vai dar em nada, você não presta para nada, você não consegue, você não pode, você não sabe, você é burra, você é feia, você é gorda, você é magra, você é alta, você é baixa. E aquilo a gente ficou ouvindo, né? Você não pode, você não consegue. E isso vai travando a gente. Mas aí você fala: Irene, mas você falou que a gente precisa ter competência, né? Socioemocional, a gente precisa ter criatividade. Como que eu faço isso com a história de vida que eu tenho? Então, o primeiro ponto é se autoconhecer. Né? Como eu me relaciono com as pessoas? Gente, todo mundo tem limitações, mas todo mundo tem potenciais. Todo mundo tem fragilidades, todo mundo tem coisas fortes, né? Então, é descobrir isso, descobrir o que te movimenta e agir na direção disso, de quem você é. Eu sempre falo, gente, nunca fique se comparando com o colega. Não compara a sua nota com o do seu colega. Ah, eu queria ser igual fulano, que é assim. Não. Compare você com você mesmo. Sabe? Compare você com quem você era 2 anos atrás. Compare você mesmo com quem você era há 3 anos, há 5 anos, de onde você veio. Porque se eu fizer a minha comparação com o meu colega, ela vai estar equivocada. Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Aí a Irene estava aqui, hoje a Irene está aqui. O que não pode, a Irene estava aqui e agora, né, eu regrido, isso não pode. E aí, para a gente terminar, né, que eu quero cumprir o nosso horário aqui, pode passar, Ângela, por favor. Vamos desenvolver, né, não sei se vocês já viram esse documento do CRN, né, que foi lançado um documento em parceria com alguns conselhos regionais. Já vamos começar a agir dessa forma, porque o mercado, o mundo do trabalho, ele requer esse profissional que ele tenha essas competências. E quando a gente fala de ética e conduta, quando eu falo de respeito, de empatia, sabe, de resolução de problemas, é essa formação que a gente está falando. Porque se eu consigo sentar com a Ângela, conversar com ela, trocar uma ideia, e ela pensa tão diferente de mim, eu penso, uau, como eu aprendi com a Ângela, ela pensa tão diferente de mim, olha que lindo, porque o que ela pensa eu consigo respeitar, e não ficar, você é isso, você é A, você é B. Isso é ética, isso é conduta, isso é competência socioemocional, tá tudo junto. E às vezes a gente não recebeu isso na nossa casa e a gente precisa desenvolver, tá? Então, aproveite, dicas aí finais, aproveite, gente, todas as oportunidades que você tem ao longo da sua formação. Pode passar, Ângela, próximo. Aproveita, tá bom? As aulas práticas, as aulas teóricas, os trabalhos em grupo, aproveita as visitas técnicas, projeto de extensão, de pesquisa, ação voluntária, a Liga Acadêmica de Nutrição, aproveita essas oportunidades, tá bom? Porque elas vão ajudar você a se formar. Às vezes alguém fala assim, eu não gosto de trabalhar em grupo, professora, deixa eu fazer sozinha que eu me dou melhor comigo mesma. Não, gente, eu preciso aprender a trabalhar em grupo. Hoje, o profissional, ele precisa saber trabalhar em equipe. Ele não pode, mas eu quero fazer pesquisa no laboratório. Você vai precisar saber trabalhar em equipe. Então, aproveite. É chato, a gente fica chateado com o colega, a gente fica, né, magoado, mas a gente precisa aproveitar essas oportunidades, tá bom?
Só para terminar de uma... Eu não vou passar tudo, tá, Ângela? Porque eu quero dar o tempinho da nossa pergunta. E um dia eu me formei e eu pensei, né? Formatura veio, eu pensei, oba, que legal, né? O diploma veio. Logo na sequência veio o medo, né? O medo dominando. E agora, o que eu vou fazer? Né? Mas não tenham medo, tá bom? Pode passar lá para o final. Depois eu vou deixar aqui com vocês algumas possibilidades, dicas. Pode passar, Ângela, porque não vai dar tempo da gente falar tudo isso. Mas aqui, né? Então, faça a sua parte, dê o seu melhor, né? Não tenha medo. O medo, ele é importante numa medida, mas ele não pode nos travar, nos bloquear. E faz a sua parte, né? Faz a sua parte, faça o seu melhor, que no final vai dar tudo certo, tá bom? Eu deixei o meu contato também para vocês aí. Esses outros slides que a gente passou rapidinho foi porque eu trago algumas dicas, então quem vai continuar estudando, pode fazer residência, posso fazer uma especialização, eu quero trabalhar, por onde que eu começo, faço o meu currículo, então são algumas dicas que vocês podem depois olhar aí no documento, tá bom? Então, eu não sei, Ângela, se a gente tem perguntas, se alguém quer falar alguma coisa. Nós vamos abrir aqui para a Pamela vai ler as perguntas que surgiram. Tá. Deixa eu ver aqui. Acho que está sem microfone. A Pamela. Eu acho que a Pamela está com problema no microfone. Tá. Está desligado o seu microfone ainda, Pamela? Eu caí sem querer. Ah. Agradeceram muito as suas informações. E eu também agradeço. Estou no meu primeiro ano da faculdade, terminando o segundo semestre, então é meio que tudo muito novo ainda. Uhum. É legal já escutar assim no comecinho, né? Porque a gente vai pensando, né? Ninguém precisa tomar nenhuma decisão agora, mas a gente vai pensando. Eu acho que conhecer a Resolução 600 é um bom caminho para a gente conhecer a profissão e as áreas, as possibilidades que a gente tem de atuação, né? Então, eu acho que é legal conversar sobre isso também no começo da formação. E aproveitar tudo, né, gente? Aproveita as oportunidades da vida universitária, né? O que a instituição oferece. Aproveita, porque isso faz diferença para vocês na formação, com certeza. Sim, com certeza. A Micaele perguntou se você acha válido entrar na primeira área que surgir oportunidade. Eu acho assim, ó, eu não tinha muita escolha, tá? Depende muito da pessoa. Eu não tinha escolha, eu tinha que trabalhar. Eu me formei, eu fiz um curso que na época era um curso integral, e eu tinha que arrumar um emprego. Então, eu já sabia que o primeiro que aparecesse eu ia pegar. Isso já estava comigo, já estava comigo. Agora, tem alguns colegas que eles têm oportunidade de um tempo maior. Não preciso, eu quero escolher melhor, né? Eu não quero ir para o hospital. Tem gente que fala, não quero ir para o hospital de jeito nenhum. Gente, se você não quer ir para o hospital de jeito nenhum, eu não acho uma boa. Se surgiu a oportunidade de hospital, aí eu vou porque é o primeiro. Então, cada um vai ter que avaliar, né, o que dá para fazer dentro da sua realidade. Só a única coisa que eu acho é que a gente não deve se fechar para nenhuma oportunidade. Se você, eu não vou eu não vou porque eu não sei direito. Porque vai, pelo menos você participa de um processo seletivo, você vê como é uma entrevista, como é uma dinâmica, então nada a gente perde. E aí, se eu não gosto, eu também não preciso ficar presa a essa empresa, né? É uma das características hoje, a gente não precisa ficar preso. E aí eu vou descobrindo o que eu gosto de fazer. E o exercício de estar em algum lugar também é uma oportunidade de aprender o que eu gosto e o que eu não gosto. Quando eu me formei, eu já sabia que ia ser isso. O primeiro que aparecer, eu vou. E, graças a Deus, não demorou muito tempo, eu consegui um emprego. E era um emprego muito legal, era na área de indústria, nossa, era muito legal, eu fazia muita coisa, mas me agredia de alguma forma. Era legal, sim, era uma empresa. Mas eu falava, puxa, mas não, isso não bate muito com o que eu acredito, sabe? E eu fiquei 6 meses nessa empresa. E 6 meses depois eu saí. Quando o pessoal falou, nossa, mas você pediu demissão? Eu falei, eu pedi, porque vai muito contra o que eu quero, o que eu acredito.
E foi isso, e depois eu fui para o outro, depois eu fui para o outro. Então eu tive vários, né? Eu tive vários trabalhos, e aí até que hoje eu estou aí quietinha aí na área do ensino, né? Na área do ensino superior, já há alguns anos, mas eu fiz esse caminho, experimentei, né? Acho que é válido. Esses dias eu fui numa entrevista, aí eu conversei, né, com uma nutricionista que ela trabalha em Wuhan. Aí ela comentou comigo que é um trabalho que ela nasceu para isso, ela gosta muito, porém ela não vai conseguir ficar muito tempo, né, porque o Wuhan exige muito da Uhum, pessoa. uhum. Exatamente. Eu tenho uma colega, ela é muito legal, ela trabalha hoje em consultoria com padaria, ela é muito boa, ela manja tudo de padaria. E ela falava assim, olha, eu adoro cozinha, eu gosto de ouvir aquele barulho da cozinha, sabe, aquelas panelas batendo, e era muito engraçado, e ela sempre foi, depois ela se formou, fez um curso de vigilância sanitária, então ela sempre atuou dessa forma, né? Então, cada um tem, o outro fala assim, não, eu quero esportiva, e eu vou, cada um tem que sentir, né, o que cabe bem para si, né? Isso que é importante. A Angela fez uma pergunta se você poderia dizer sobre a graduação por estações. A graduação por estações é por módulo? Como é que é? É puro C, Unidade. unidade curricular. Uhum. Olha, hoje tem vários modelos, né? A gente tem assim um movimento para a formação muito por competências, né? Que esse modelo de formação por blocos, né? Ou por competências, ela está acontecendo muito. Eu, particularmente, eu não tenho experiência no desenvolvimento de curso assim. Quer dizer, a gente trabalhou muito na construção das diretrizes curriculares pelas competências, mas Ângela, você me desculpa, porque assim, eu estou entendendo que vocês fazem por unidade, faz uma parte, depois troca, como é que é? Conta para mim um pouquinho, só para eu Então, entender. hoje o formato que a gente tem, devido à pandemia, está todo mundo online, né? Juntou-se algumas disciplinas em UCs, né? Então, por exemplo, a gente tem a UC, que, por exemplo, nutrição, doenças e saúde nas fases da vida. Então, ele pega esse mix sobre esse assunto, as fases da vida, o que é de nutrição, doença pertinente, que é importante estudar, e virou uma UC. Então, o que eu acho que seriam 2 ou 3 disciplinas ficou condensado numa UC, né? Você vê de E forma mais integrada, né? é, em alguns momentos você tem a impressão que é melhor porque você já vê junto alguns fatores, né? Ali Isso, juntos, a isso. doença e também o que seria a saúde junto, né? Uhum. Mas a parte prática do curso que está confuso, né? Porque como não voltou ainda, então a gente Uhum. fica por estações, forma-se turmas e fica fazendo uma rotação, dia tal é tal Uhum. turma, dia tal é tal turma, uma turma na sala tal, outra. Isso não está regulamentado. Tudo bem que a gente sabe que estamos aí num período que ainda não se definiu, né? Como vai ficar. Mas como eu não vi também nada de literatura sobre isso. O que eu estou entendendo é que você desenvolve é como se fosse por projeto, né, que tem bastante. Então, você não trabalha fragmentado, você trabalha o todo. Pensando assim, em metodologia, ela é muito boa, viu? Porque você não trabalha tudo fragmentado. A minha experiência de juntar, por exemplo, ao invés de você ver separado fisiopatologia, anatomia, é muito difícil, porque você vê tudo esquartejado e depois para juntar é difícil. Quando você trabalha de forma integrada, então eu já vejo, por exemplo, a hidratação. Aí eu penso na hidratação, eu penso quais são os sistemas que estão envolvidos, né, quais são os processos que acontecem a partir da hidratação, o que acontece quando está desidratado, quais são os sinais. Então eu vejo tudo isso junto. Pedagogicamente, isso é muito bom, é muito legal, porque o ensino não fica fragmentado. Os desafios são justamente você ter os professores que deem conta de tudo, porque a nossa formação ainda,
Às vezes um professor, ele é muito bom naquela parte, e naquela outra ele, sabe, ele ainda está se desenvolvendo um pouco. Então, os desafios que eu, Irene, vejo, tá? É você ter o corpo docente que dê conta disso tudo, a organização dos temas para você não ter nem sobreposição, porque às vezes acontece, eu vejo isso aqui na técnica dietética e vejo de novo lá, aí depois eu vou ver de novo, ai, professor, mas de novo, né, pães, massas, sei que lá de novo. Então, isso acontece que a gente chama de sobreposição. E o outro risco é você deixar de ver alguma coisa porque ficou solto. Mas isso são os ajustes que vão sendo feitos de engrenagem. Não tem muito como você já chegar com o modelo pronto. Aí juntou a pandemia para, né, para dificultar tudo um pouco mais, fica difícil. Mas ver de forma integrada o conhecimento, eu acho muito positivo. Faz esses ajustes que eu acho que é melhor, né? A gente tem vários estudos que mostram que você desenvolve melhor o conhecimento, né, do que você ver tudo fragmentado, tudo esquartejado, para depois você juntar tudo, que é mais difícil. Entendi. Então, Tá. é mais são esses ajustes mesmo. Obrigada. Nada. A Irlanda Rocha levantou a mão. Você quer falar, Irlanda? Você quer abrir o microfone? Acho que enquanto a Irlanda, ela falou que não. A Micaele também perguntou, né, se durante a graduação a gente consegue desenvolver e compreender algumas competências. Sim, durante a graduação, se vocês tirarem um retrato de vocês quando vocês entrarem, quando vocês saírem, vocês vão ver que vocês são outra pessoa. A gente se desenvolve muito na graduação, seja pelo positivo, o que é melhor, seja pelo negativo. Eu falo, nossa, essa experiência foi muito boa, eu aprendi muito. Eu falo, puxa, essa experiência aqui foi ruim, eu não quero aprender desse jeito. Então, a gente se desenvolve, a gente aprende o tempo todo. E a gente vai sentindo, olha, puxa, teve uma atividade que a gente fez com a comunidade, com a escola, foi tão legal, eu me senti tão bem fazendo aquilo, né? Ou então foi na cozinha, eu gostei muito. Então, essas experiências, elas são fundamentais. Agora, o estágio é um marco divisor mesmo, porque a gente se surpreende muito nos estágios. Por isso a gente tem que valorizar, não abrir mão. Eu fiquei bastante triste na época da pandemia, triste mesmo, sabe? Porque eu via tantos alunos querendo abrir mão de fazer estágio. Eles queriam se formar sem fazer estágio, mas por conta da pandemia não podia fazer. Ah, professora, mas eu tenho que me formar. Gente, mas vocês não podem abrir mão do momento mais importante da formação de vocês, que é fazer os estágios, sabe? Como assim você quer se formar sem fazer? Porque o estágio, ele traz muito, mas muito aprendizado e muitas possibilidades de descobertas. Fora o network que é feito. Então, é experimentar mesmo cada uma. E mesmo assim a gente tem surpresas, viu? A gente, mesmo experimentando e falando, puxa, eu gosto disso, depois a gente começa a atuar numa área e fala, nossa, me encontrei aqui. Mas é isso, é fazer e se aventurar mesmo, isso é importante, sem ter o medo, sem deixar o medo bloquear a gente. Pelo visto, acabou as perguntas. A gente agradece muito, Dalan, a sua palestra, foi muito bom Obrigada. ter alguém falando esses estágios que a gente tem que fazer, as partes que a gente tem que cumprir. E a gente agradece muito, esperamos de novo outra palestra sua. Obrigada, viu? Obrigada, manda um beijo também para a professora Rita, que é muito querida. Parabéns a vocês pela escolha da nutrição e conte com a gente, né? O mundo da nutrição é tão pequeno e a gente precisa se ajudar, né? Não tem essa de, ai, nossa, aquela nutrição. Não, vamos juntos, sabe? Todo mundo junto a gente vai fortalecer mais a nossa profissão e isso é muito bom. É bom que a gente fale bem da nossa profissão, então vamos juntos, tá bom? Irene, muito obrigada mais uma vez em nome da Alan, obrigada pela sua disponibilidade, adorei a palestra, você falou muitas coisas que a gente já conversa entre os grupos, né, mas foi muito interessante e você deu uma visão do status, acho que atual dos profissionais de nutrição, né, que não sei se todo mundo estava bem informado, mas muito obrigada. Obrigada, conte comigo, tá bom, Ângela? Um abraço. Já tem meu WhatsApp, fique à vontade. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Bem, obrigada a todos, obrigada, Pamela, pela ajuda, obrigada a todos por participarem.
Essa foi a penúltima palestra da LAN, em breve teremos a última palestra da LAN. Fique atentas às redes sociais. Um abraço.